E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Digam graças a Deus. Veja que Jesus fala uma coisa aqui que era necessária ser vencida. Em cada uma dessas cartas, escrito a estas igrejas de forma separada, alguns teólogos, alguns pregadores, eles acham e dizem, afirmam que essas cartas seriam estágios que a igreja de Jesus viveria. Eu não vou entrar nesse detalhe porque não cabe a mim uma discussão dessa natureza. Mas vamos falar de uma forma individual. Nós, como igreja, Jesus está dentro ou fora? Porque a maior façanha essa igreja de Laodiceia conseguiu realizar. Eles conseguiram deixar Jesus do lado de fora. E ele estava à porta e batia. Para quê? Para ver se alguém abria, para que ele pudesse entrar. Na verdade, esse bater na porta são cada as mensagens que a gente ouve, que Deus fala conosco quando estamos lendo as Escrituras, quando alguém nos traz uma palavra de Deus, é esse bater na porta que Jesus está fazendo. Porque, muitas vezes, o que acontece é que uma pessoa, ela pode ser abençoada na vida material, mas espiritualmente ela seja uma pessoa pobre. As bênçãos de Deus, irmão, não tem nada a ver com a aprovação de Deus na vida de uma pessoa. A pessoa pode ser muito abençoada, mas não aprovada por Deus. Quando Deus aprova uma pessoa, Ele aprova ela não é com as bênçãos. O que Ele aprova em alguém é o seu caráter, é o seu comportamento, é a sua pessoa, é a sua maneira de ser. É isso que Deus vai aprovar. Essa igreja, ela pode até ter utilizado a fé, pode ter recebido os favores divinos, de tal ponto que acho que isso seria o maior desejo de cada um de nós, chegar ao ponto de dizer, não preciso de mais nada, eu tenho tudo o que eu quero, tudo o que eu necessito, eu não tenho falta de coisa alguma. Acho que todos nós gostaríamos de chegar a esse momento. Mas mesmo esta igreja tendo tudo que a matéria pode oferecer, como às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas, e a pessoa diz assim, por que o fulano reclama? Porque ele tem tudo, poxa. Ele tem um casamento, tem uma mulher, tem filho, ele tem a vida dele, tem trabalho, tem emprego, tem um bom salário. Ele reclama do quê? Não era para estar reclamando. Muitas vezes a gente pensa que a felicidade, que a alegria, que o sucesso está baseado naquilo que a gente possui, não naquilo que a gente é. Primeiro nós somos. Nós temos que primeiro ser, para depois a gente
se preocupar com o ter. Muita gente não tem, não é, mas tem. Você vê, por exemplo, Jacó, ele tinha tudo. Ele tinha mulher, ele tinha 12 filhos, não só uma não, tinha 4. Não, uma não foi suficiente. Ele tinha 4. Naquele tempo podia, tá, irmão? Ele tinha 12 filhos, ele estava bem sucedido, mas tinha uma coisa que Jacó não possuía. Ele ainda não tinha sido transformado. Ele ainda era aquele homem de sempre, né? Que se precisasse enganar, que se precisasse fazer alguma coisa, mentir, ele faria para alcançar aquilo que ele queria. Às vezes muitos estão dentro da igreja e eles não se preocupam como estão. Eles se preocupam em ter. E nós podemos ter de tal forma, como você pode ver, que a Bíblia fala de um homem, lá em Lucas capítulo 12, acho que o versículo é o 20, fala de um homem que plantou, colheu, aumentou as suas rendas, aumentou os seus depósitos e estava abastado, estava cheio os seus depósitos e ele disse: ó, minha alma está farta, coma e beba. E o Senhor virou e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A vida daquele homem que ele passou, os tempos que ele viveu preparando o quê? Ele viveu preparando para a vida terrena. Ele nunca preparou a sua vida para a eternidade. Muitas pessoas, por exemplo, elas vivem preparando as suas vidas para viver aqui. Lembre-se que nós somos eternos. Digam graças a Deus. Não, pastor, o homem morre. Ok, vai chegar uma hora que nós vamos dormir, mas o Espírito que está em nós, ele é eterno, e ele viverá uma eternidade, ou da ressurreição da vida, ou da condenação eterna. Depende do quê? Depende do que nós fizermos, porque Jesus disse assim: eu conheço as suas obras. Aquilo que eu e você fazemos define quem nós somos. Como nós vivemos, como nós agimos, como nós nos comportamos, decide quem nós somos. Nós podemos não aceitar, não querer, não concordar, mas o fato é que somos. É mais ou menos assim, né? Tem aquela pessoa que as pessoas vê, sabe, fala que ela é uma pessoa estressada, mas ela não se vê como uma pessoa estressada, mas ela de fato é. Então as pessoas, aquilo que nós fazemos aparece. E o que essa igreja de Laodiceia fazia, aparecia para Jesus. E ele disse: eu sei as tuas obras, eu sei que você não é quente e nem é frio. Eu gostaria que você se definisse. Mas porque é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Eu estou a ponto de não aceitar mais o seu culto, de não receber mais a sua pessoa, de não lhe dar atenção. E o que é uma pessoa morna, né? A pessoa morna é aquela pessoa que não tem o desejo de crescer, de conhecer, de se envolver e de se dedicar a Deus. Se você prestar atenção, por exemplo, lá no versículo de número 19, o Senhor Jesus diz assim: eu repreendo e castigo. Corrijo. A palavra castigar aqui não é bater, é corrigir. E Deus está dizendo: eu te repreendo, eu não estou te confrontando, eu não estou te afrontando, eu estou te conscientizando. Por quê? Porque eu amo você. Hoje as pessoas, por exemplo, inclusive até muitos pastores, eles confundem amor com bajulação. Tem muitos que dizem assim: não, porque você tem que ser amado, aqui nós te amamos, aqui nós te damos amor. Às vezes o que a pessoa vai te dar é bajulação, porque todo bajulador, ele nunca fala com você o que você precisa ouvir, ele fala com você o que você gostaria de ouvir. E é assim que muitas pessoas elas vivem. Quando você tem alguém que fala com você o que você não gosta de ouvir, você vai começar a evitar aquela pessoa. Você vai começar a fechar os seus ouvidos para ela. A Bíblia mostra, por exemplo, de um rei chamado Acabe.
Esse rei, ele não gostava de um homem chamado Micaías, que era um profeta de Deus nos tempos dele. Deus era tão bom que mesmo Acabe não gostando, mesmo Acabe não sendo um camarada assim, né, um autêntico judeu, Deus ainda levantava os profetas para ajudar esse pessoal, esses reis, no seu governo. Mas esse homem não gostava de ouvir o Micaías. E ele explicou por que ele não gostava de ouvir o homem de Deus. Porque ele não falava coisas que ele gostava. Ele falava coisas que Deus mandava. E tudo que Deus manda falar comigo e contigo, geralmente no início a gente não gosta. Por quê? Porque o que Deus nos manda falar nos confronta. O que Deus manda nos falar expõe nossas falhas, expõe nossos erros. Mas Deus não está expondo nossos erros para expor a nossa vergonha. Pelo contrário, vergonha nós já estamos a passar. O que Deus quer é entrar na nossa vida para nos mudar, porque Ele diz, ser zeloso. A palavra zelo é empenho. Deus está dizendo, se empenha e mude. Eles, apesar de serem filhos, como Deus diz, eu castigo, eu repreendo, eu corrijo quem eu amo. Apesar deles serem mornos, apesar deles serem alheios, apesar deles não quererem se envolver com Deus, apesar deles buscarem a Deus apenas para viver a parte material da vida, apesar deles buscarem a Deus para ter o que eles achavam que era tudo concernente à vida, Deus deu a eles. E tudo que Deus nos dá, não é porque nós merecemos, ou porque nós oramos, ou porque nós fizemos uma campanha, ou porque nós fizemos algo. Tudo que o homem recebe de Deus é por causa do amor de Deus, porque nada que eu e você fizermos. O Dr. T.L. Osborne, por exemplo, ele conta um fato de um camarada que ele foi nas cruzadas dos maiores evangelistas, eu não me lembro o nome deles, mas esse camarada foi em 4, e nos 4 ele saiu doente. E ele chegou no T.L. Osborne dizendo assim, olha, eu já fui no fulano, já fui na cruzada do fulano, cruzada de fulano, e eu não fui curado. O T.L. Osborne tirou ele da fila e disse, senta que depois que eu orar por todo mundo, eu vou orar por você. Aí o T.L. Osborne chamou ele no final e perguntou para ele, você acha que Deus quer curar uma pessoa igual você? Ele disse, eu não sei, porque eu ando tão errado. Ele falou, é por isso que ele não te cura. Você pensa que se andar certo, ele vai curar você. Deus não cura ninguém porque a pessoa está andando certo. Deus cura porque Ele ama. Se você acreditar no amor dEle, Ele vai te abençoar. Se você crer no amor dEle, Ele vai te dar a bênção. Porque não é o que você faz que traz a bênção de Deus, mas você crê no que Deus Ele é. E a pessoa pode aproveitar disso na vida espiritual. Você pode ver, nós temos aqui no nosso país, não precisa em Laodiceia, nós temos muita gente abençoada por Deus, que às vezes não pisa nem os pés na igreja. Tem tudo. Só não tem uma coisa. O quê? Deus. Mas tudo que diz respeito à vida, eles têm. Eles só não têm paz, só não têm alegria. Eles só não buscam a Deus, não servem a Deus, não amam a Deus, não se envolvem com Deus e não se interessam por Deus. Sabe aquela pessoa que quer todas as bênçãos de Deus, mas não quer se envolver com Ele? É Laodiceia. É o morno. A mornidão espiritual, você pode ver que tem pessoas que chegam na igreja, elas dizem assim para a gente, claro que não foi você, aqueles que não estão vindo, né? Mas eles disseram assim, a pessoa diz assim, pastor, eu só quero ficar aqui, eu quero servir a Deus, mas não quero fazer nada. Ué, peraí, você vai servir a Deus, mas não vai fazer nada? O que você vai fazer? Eu vou ficar cantando, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Amém, as pessoas cantam, as pessoas dão dízimo, as pessoas dão oferta, mas será que isso é o que Deus quer que eu faça para Ele nesse mundo? Se é isso que Ele quer, amém, vou fazer. Mas a maioria de nós não nos preocupamos. O crente morno, ele não se preocupa se ele agrada a Deus ou não. Desde que a vida dele esteja agradável para ele, está bom. Quando nós temos o que queremos, não importa se Deus está feliz conosco, se Deus está nos aprovando, se Deus está feliz com a gente, se Deus está satisfeito, se Deus está se agradando de nós. E você pode ver, por exemplo, que
lá no capítulo no capítulo 13, de 13 e 14 do livro de Números, quando os espias, um deles foi Calebe, o outro foi Josué, foram os únicos que entraram na terra de Canaã e retornaram nela posteriormente. Os outros 10 morreram, não entraram na terra de Canaã, só a conheceram. Eles foram lá, espiaram a terra e voltaram, e o diagnóstico deles é: nós não podemos ir, nós vamos morrer, eles vão nos matar, eles são grandes, nós somos pequenos. E Calebe disse: se Deus se agradar de nós. O que agrada a Deus, irmão? Qual é o tipo de vida que eu devo viver que agrade a Deus? Qual é? Calebe diz: se o Senhor se agradar de nós. Qual é a vida que não agradava a Jesus que Laodiceia vivia? E qual é a vida que não agrada a Jesus que eu e você podemos estar vivendo? A vida de fé, porque a única coisa que agrada a Deus, olha, é a fé. Para você viver da fé, você vai ter que confiar em Deus e depender dEle. Por quê? Porque muitas vezes, mesmo você tendo fé, você vai passar por situações estranhas e esquisitas que vão acontecer com você. Primeira coisa, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 7. Podemos ler? Para que a prova da vossa fé. Nossa fé é provada. E o que prova a nossa fé? Problemas. E crente, quando passa por problema, faz o quê? Reclama. Ontem Deus falou isso comigo na minha casa. Vamos fazer umas contas aqui. 9 horas da manhã, Jesus foi levado para o Gólgota. 12:00 ele foi crucificado. 3 horas da tarde ele morreu. Quantas horas deu? Quantas horas deu, irmão? 6 horas. Agora, na noite anterior, Jesus foi preso. Por volta de 9 horas da noite, ele foi preso. Foi levado ao sinédrio, foi julgado como culpado, condenado, sem direito à defesa. Foi preso, no outro dia ele foi açoitado e botaram uma cruz pesada nas costas dele. Ele caiu, levantava, eles batiam. E ele foi levado e foi pregado na cruz ao 12:00. A subida demorou cerca de 3 horas. Ao 12:00, quando ele sobe, ele é crucificado e ele é colocado como espetáculo entre o céu e a terra. O que ele falou? E ele não era criminoso e não estava morrendo por aquilo que eles o acusavam. O que ele falou? Nada. Ele não abriu a boca. Deus não põe eu e você numa cruz. Mas só simplesmente quando nós vamos viver uma vida de fé, nós vamos ser provados nessa fé que nós vamos caminhar nela. E o que ocorre quando principalmente nós não temos aquilo que nós almejamos ter? O que a gente faz? Reclama. Começamos a reclamar. A reclamação de muitos israelitas no deserto levou eles ao inferno, porque eles nunca chegaram a Canaã. A vida de fé que muitos hoje vivem, se chove, reclama, se tem sol, reclama, se tem calor, reclama, se faz frio, reclama, se tem o que comer, reclama, porque não era o que gostaríamos de ter, se não tem o que não tem, reclamamos, ou seja, nós aprendemos a reclamar de tudo. Isso irrita Deus. Por isso que a nossa fé, ela é provada. A prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e que é provado pelo fogo. Para você tirar o ouro da pedra, para você purificar o ouro, o que você tem que colocar nele? Fogo. E Deus, para limpar a minha vida e me tornar um crente verdadeiro, o que Ele me deixa passar? Problemas.
Porque é fácil você servir a Deus com tudo soprando ao seu favor. Serve a Deus na adversidade, isso é fé. Muitos, por exemplo, hoje não vieram por causa de quê? Não choveu para você também? Muitos, por exemplo, quando sente uma indisposição, o que eles fazem? Não vou. Mas se eles estiverem saindo para uma viagem e sentirem uma disposição, eles vão assim mesmo. Se eles estiverem indo para uma festa e sentir uma disposição, eles vão para a festa. Ou seja, para fazer algo para Deus eu não me empenho, mas para fazer algo para mim eu estou sempre pronto. É o que Deus reclamou com a igreja de Laodiceia. Ser zeloso, se empenhe, se dedique. Não seja apenas mais um no meio da multidão. Seja um que faça a diferença. Mas pastor, ninguém está fazendo isso. Não copie os outros. Você não é discípulo das pessoas, você é discípulo de Jesus. Mesmo nós estando mornos, ou frios, ou fracos, ou sendo pobres, miseráveis, desgraçados, infelizes, Jesus quer entrar na nossa vida e mudar isso. Quantos que estão dentro da igreja não têm um sorriso no rosto? Porque quando tem um sorriso é apenas falso, porque é algo passageiro, é algo momentâneo. A vida cristã não é baseada naquilo que Deus me dá, mas é baseado no que eu carrego da parte de Deus. E o que eu carrego na parte de Deus, que é a sua presença, isso me alegra. Eu não vou ficar alegre por um bem que Deus me dá, porque a minha alegria não está baseada em um patrimônio que eu receba dele. A minha alegria está baseada em ser perdoado, em ser amado por Deus, em ser a casa e a morada de Deus, o templo do Espírito Santo que procede de Deus, que vive em mim. Essa deve ser a base da minha alegria. Por que que aquela igreja que era queimada no fogo, que era jogada a leões comer, e aqueles crentes entravam cantando louvores a Deus? Se eles sabiam que eles seriam comidos por feras, se eles sabiam que eles iriam ser queimados, por que eles estavam alegres? Eles podiam falar: Deus, o que que adiantou? E eu te servi, e olha te servir aonde está me levando. Jesus poderia ter reclamado: eu fui santo, eu não pequei, e olha o que eu tenho agora como recompensa. Eu vou ser morto, eu vou ser crucificado numa morte estúpida dessa. Eu não fiz nada para isso. E por que que eu tenho que ir lá? Porque essa era a vontade de Deus. Jesus foi para fazer a vontade do Pai. Tanto é que no Getsêmani, na noite anterior, ele disse: faça a tua vontade, não a minha. Quem está na igreja fazendo a sua vontade é um crente morno, porque o crente morno, ele não faz a vontade de Deus, ele faz o que ele quer. Nós não somos trazidos para dentro da igreja para fazermos o que nós queremos. E por isso, quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, o que é que começa a acontecer? O fogo, as dificuldades, as lutas, elas vão começar, as perseguições, elas vão começar a acontecer, e elas começam inicialmente dentro da nossa casa, elas começam dentro da casa de Deus, porque você vai começar a ser contestado por pessoas dentro da igreja, por crentes mornos, que vão começar: está querendo aparecer para o pastor, é? O que você pensa? Você acha que você é melhor do que a gente? Não, você não quer ser melhor do que ninguém. Você só quer fazer as coisas que Deus colocou no seu coração de fazer. Tem gente que incomoda com a sua maneira de adorar a Deus. Quando na igreja tem alguém que está animado, quando tem aquela pessoa que diz: aleluia, glória a Deus, os crentes viram e olham para ele: o que foi? Precisa disso? Nós não estamos gritando? Se o irmão quer gritar, deixa o irmão gritar. Se o irmão quer pular, deixa ele pular. E se você está quieto e calado, mas a presença de Deus está aí na sua vida, você não deixa de ser filho de Deus. Mas isso nos constrange. Tem gente que diz: abra a boca, irmão, fala com Deus. Se você não estiver falando, mas você está ali de coração. Mas a pessoa quer que você fale, porque ela quer que você agrade a ela e não a Deus. Bom, eu não sei. Mas são essas coisas que a gente vê, né? E as pessoas querem que você faça as coisas do jeito delas, como se aquilo fosse para elas e não para Deus. E nós vamos enfrentar essas perseguições, nós vamos enfrentar esse fogo, nós vamos enfrentar essas adversidades. Sadraque, Mesaque e Abednego,
Eles enfrentaram uma fornalha porque eles não quiseram se dobrar quando Nabucodonosor fez a sua estátua e todo mundo tinha que prestar homenagem a ela. Por eles não quererem dobrar os seus joelhos, só bastava dobrar o joelho, não precisava falar nada. Mas quem se dobra, irmão, já falou tudo. Né? Eles foram jogados na fornalha. Qual o pecado deles? Nenhum. Mas eles não quiseram fazer o capricho de um orgulhoso. Eles não quiseram ceder ao orgulho de um homem. E por causa disso, eles foram jogados na fornalha de fogo. Mas quem apareceu dentro da fornalha com eles? Ou seja, ainda que algo me aconteça, se Jesus estiver comigo, ele entra na fornalha. Daniel era um homem correto, ele não era corrupto, ele não se vendia. Por que perseguiram ele? Porque os caras queriam fazer um jeito de passar o Nabucodonosor para trás, talvez até tomar o reino. E Daniel estava lá fazendo as coisas certas, e por causa disso Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Deus já estava com ele, porque ele fazia as coisas certas para agradar a Deus. Quando ele não quis comer da comida do rei, ele não comeu porque a comida do rei não era o tipo de alimento que Deus determinou para o seu povo comer. Ele manteve a sua fé, mesmo numa terra estranha, comendo o que Deus ordenou a eles que comessem. Ele poderia falar: Deus, o Senhor deixou eu ser um escravo, o Senhor me trouxe para cá. Daniel deve ter se tornado um eunuco. Para ser um eunuco tinha que ser castrado. Ou seja, eu nunca vou ter descendência, não vou ter família, não vou me casar. E o Senhor quer que eu ainda continue fiel a um Deus que me deixa passar por tudo isso? Mas se ele não fosse dedicado a Deus, ele orava 3 vezes por dia. Ele não orou quando estava na cova dos leões, ele já orava. Tem crente que não ora, aí quando ele está em aperto, aí ele quer fazer campanha corrente para Deus tirar ele do aperto que ele está. E quando Deus tira ele do aperto, ele esquece. Poxa, se ele me tirou do aperto, é melhor eu prevenir para não entrar mais no aperto, né? Então eu vou continuar a oração. Não, a gente para. Por quê? Porque alcançamos o que a gente queria. Temos o que nós queríamos. E se temos o que nós queríamos, está bom. E aí, quando vêm as dificuldades, e vêm as lutas, e vêm os problemas, e vêm os levantes, e vem a retaliação do inferno, e o diabo começa a atacar casamento, família, começa a atacar as nossas áreas espirituais, começa a querer nos trazer decepção, frustração, tristeza, desânimo. Aí nós falamos: Deus, onde é que o Senhor está? Por que o Senhor está me deixando passar por isso? Qual é? Eu sou fiel, eu te sirvo. Por que o Senhor está me deixando? Por que o Senhor me deixa enfrentar essas situações? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus deixou Jesus na cruz porque era a vontade dele. E se Deus estiver deixando eu e você onde nós estamos, porque Ele quer. E alguma coisa Ele tem para fazer na vida da gente, onde Ele está deixando a gente lá. Aproveita e faça uma coisa. O que, pastor? Começa a ficar alegre onde você está, senão você nem sai daí. Para de murmurar, para de reclamar, não seja um crente morno, porque crente morno só olha para o seu umbigo. Jesus mandou comprar ouro refinado, e o ouro refinado é justamente uma fé pura, onde você serve, se apega e você ama a Deus de uma forma incondicional, como você também é amado. Você não ama Ele só por causa do que Ele te dá, só por causa da proteção que Ele te faz. Você ama Ele pelo que Ele é. Por isso Paulo, em Romanos 5, versículo 3, ele diz assim, olha, Romanos capítulo 5, versículo 3, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Paciência é perseverança. Tribulação é o quê, gente? O que é tribulação? Traduzindo, sofrimento. Crente sofre? Sofre nada. O crente verdadeiro sofre. Sofre porque sofre problema. Sofre não é sofrer com doença, sofrer com um caos. Sofre porque você é mal visto, você é odiado, você é detestado, você é rejeitado, você é abandonado, você é questionado.
Se você não falar o que as pessoas querem, elas não ficarão com você. Então, para ficar com elas, é melhor ser igual elas. Nenhuma pessoa que serviu a Deus lá no passado e também no tempo presente, ela vai ser bem recebida no meio de crente morno. Crente morno rejeita as pessoas, porque tem que todo mundo ser igual a ele, ninguém pode ser diferente. Então ele diz, não somente, também nós nos gloriamos, nós ficamos felizes. Paulo está dizendo, nós nos alegramos. Quando, Paulo? Quando a gente passa por umas tribulações, um sofrimento, uma dificuldade. Rapaz, isso é excelente. Para quê? Para promover a vida do crente. Veio o sofrimento? Veio. Pode esperar a promoção, porque depois do sofrimento tem vendo bênção. O sofrimento é para te afastar da fé. O sofrimento é para fazer você voltar a ser morno. Continua fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Mais ou menos algumas pessoas reclamam comigo, pastor, eu tenho orado, mas está difícil, pastor, e eu estou sofrendo a beça, eu não sei se compensa eu continuar. Você está orando quantos minutos? Estou orando 20, então começa a orar 50. Bem-vindo à vida cristã. Você foi chamado para poder fazer frente ao inferno. Você não foi chamado para ficar só dentro de igreja, não, para ficar assim, ó, igual aquele pessoal que lá. Você foi chamado para a guerra. Você foi chamado para enfrentar a batalha, porque há dentro de nós algo que Deus colocou para a gente viver. Ele diz, sabendo que a tribulação, sabendo, eu sei que o sofrimento, ele vem com um propósito, de quê? De me tornar perseverante. Sabe por que nós não conseguimos o que a gente quer? Porque nós tentamos. Se nós não conseguirmos, lavamos nossas mãos e dizemos, deixa Deus fazer a obra. Isso é fantástico. Deus não vai fazer o que você não está esperando dele. Deus não vai te dar o que você já desistiu. Por isso que Paulo está dizendo, nós estamos sofrendo, mas o sofrimento não para a gente. O sofrimento produz em nós uma coisa que nós precisamos ter. O que, Paulo? Perseverar, não desistir, não retroceder, ficar firme, levantar a cabeça, andar de cabeça erguida. Mas você está sofrendo, porque a maior raiva do diabo foi quando ele chegou no deserto e perguntou para Jesus, você não é filho de Deus? Se você é filho dele, por que ele não te dá comida? Você está com fome? Ele sabe que você passou 40 dias jejuando e ele não te deu nenhuma comida. Transforma então essas pedras em pães para você comer. Você não precisa de Deus, você pode prover, você tem condição, você é filho, você pode fazer. E Jesus disse para ele o quê? Nem só de pão viverá o homem. Jesus não poderia transformar aquelas pedras em pães e comer, mas primeiro ele estaria obedecendo a quem? A Satanás, porque Satanás é que estava propondo. Deus não disse para ele, transforme essas pedras. Os anjos estavam lá prontos para servir Jesus, mas ele só serviu Jesus depois que Jesus passou por toda aquela dificuldade. Querido, Deus está pronto para nos abençoar. Mas às vezes a gente não passa pelas dificuldades, a gente para nelas. Pastor, não compensa. Poxa, é muita dificuldade, é muita luta, sabe? A vida cristã é muito difícil, pastor, é muito complicado. Mas olha o que Paulo diz no versículo 4. Ele diz aí, olha, e a paciência, a esperança, e a paciência, a experiência. Porque a gente tem que ter experiência, irmão. Crente que não tem experiência de ter superado dificuldade, é crente que nunca vai ter fé para superar obstáculos quando surgir no seu caminho. Lembra que essa igreja não tinha falta de nada? Eu costumo falar, olha, preste atenção, eu vou te falar uma coisa. Tem crente que se ele enfrentar um problema no casamento, ele perde o casamento. Por quê? Porque ele não quer lutar. Alguns dizem, pai, se fosse de Deus, Deus vai fazer a obra e meu marido vai voltar, pastor. Mas você está orando para isso? Você está lutando para isso? Você está guerreando contra isso? Você vem na quarta-feira, você une a sua fé com a igreja para isso? Não, se for de Deus, ele volta. Você é morno. Você não ora, você não clama, você não busca. E quer que Deus te dê as coisas, que Deus faz as coisas para você enquanto nós estamos com o braço cruzado.
esperando as coisas acontecerem, cair do céu. Isso é mornidão. Tem crente que eu olho, eu digo, ele não pode ficar doente, porque se ele ficar doente com a doença incurável, ele vai morrer. Por quê? Porque ele não resiste ao sofrimento. Se algum apanhar uma doença incurável, vai reclamar com Deus e dizer, eu fui fiel, eu fiz a sua obra, eu servi o Senhor e olha onde o Senhor me deixou passar. Porque a vida cristã exige experiências com Deus. Como que eu posso ter coragem de chegar aqui e pregar para você, de você confiar nele? É porque eu passei momentos difíceis na minha vida, que eu confiei e ele não falhou comigo. E Deus nunca falhou com quem confiou nele. Nunca um crente que teve Jesus dentro dele perdeu uma batalha. Por isso Paulo está dizendo, a perseverança vai produzir experiência. Você vai ter experiência com Deus. Um dia uma moça chegou para mim, ela falou, pastor, eu não sei como, eu só sei de uma coisa, eu estou desempregada, eu estou com dificuldades financeiras, mas Deus não tem deixado faltar nada e eu não peço nada para ninguém. Eu não sei como isso está acontecendo, mas nada está me faltando. Isso é experiência. Deus não pode deixar a gente passar por experiência. Que tal Deus deixasse você ter o poder de mudar uma situação, mas Deus dissesse, não muda. E Satanás chega para você e diz, muda isso, cara. E você sabe que aquilo não é de Deus. Mas você tem a chave na mão para abrir a porta. E Deus diz, não abre. O que você faria? Se lá dentro tem o que você precisa? O diabo está dizendo para Jesus, você pode resolver seu problema. Transforma a pedra em pão. Coma. Porque o seu Deus não se importou, o seu pai não se importou de lhe servir comida. Você pode ver que se Deus deixar a gente passar fome, e ele literalmente deixou Israel passar fome no deserto. Hoje tem um crente, se Deus deixar você passar fome, deixar sem o almoço, no jantar, você já nem fala mais com ele. Você já está calculando assim. O que você viu dar o dízimo? Pastor Carlos falou que Deus ia abençoar. Olha a benção aí, ó. Estou passando é fome. Outro dia uma irmã virou para mim e falou, pastor, eu fiz aquele propósito que o senhor falou. Aí eu estou assim, estou assado, estou dessa, estou daquela. Eu falei, reclama mais, você vai continuar mais um tempo. Quantas horas mesmo Jesus passou lá no Calvário? 6 horas. O que ele falou? E ele estava se esvarindo, morrendo. Ele não falou nada. Quando nós passamos por um aperto, nossa fé está sendo provada. Deus quer saber o que você vai falar na hora que você estiver espremendo, gemendo em cima de uma cama. Se isso acontecer, quando você perder seu emprego, Deus vai provar a sua fé. Até onde você confia nele. Por isso Pedro diz assim, olha, a primeira carta de Pedro para a gente poder terminar, digam graças a Deus. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Irmão, logo quando eu me converti, eu já não estava bem, né? O negócio já estava pegando para o meu lado. Aí eu leio esse negócio aqui. Pedro vem com essa conversa esquisita. E diz assim, ó, não estranha não, se alguma coisa esquisita começar a acontecer com você. Sabe aquelas situações assim que você chega e você não sabe nem por que começou e nem como vai acabar e nem por que está acontecendo? E a gente que é assim, pelo menos, né, o Dr. Terry Osmond, quando ele perdeu a esposa dele, ele escreveu um livro chamado Por Quê? A gente quer, no mínimo, uma explicação, né, irmão? Pastor, não, eu quero só saber por quê. E o que vai adiantar? Deus está dizendo, olha, não é para você perder a sua fé quando coisas estranhas começarem. Por exemplo, é estranho, né? Você vem na igreja,
toma a Santa Ceia, recebe a palavra de Deus, é santificado, e você volta para casa e começa os problemas a surgir na sua casa. Você diz, ué, onde que eu fui? O que eu bebi? Pastor falou que Deus iria abençoar. O que é isso? Isso é estranho. Mas quando essas coisas estranhas acontecer contigo, está dentro do normal, tá, irmão? Pode ficar tranquilo. Esquisito, pastor. Eu vim aquele dia, o senhor orou para meu filho está bebendo mais. Entendi nada. A gente quer no mínimo entender, ainda que não vai ter nada, mas a gente quer só entender a coisa, né, irmão? A gente queria que Deus chegasse assim e falasse assim, ó, vai ser assim, vai ser dessa, e não vai. Às vezes você nos momentos mais de consagração, mais de oração, mais de dedicação e de empenho, vai começar a acontecer problemas contigo. E você vai dizer, por que eu estou buscando a Deus e por que eu estou orando e Deus não me abençoa? Não questione. Não reclame. Cale a sua boca e continue. A mornidão, ela traz na vida cristã um contentamento com tudo o que acontece. Tem crente, por exemplo, que diz assim, pastor, minha mulher me largou, ela foi embora, saiu de casa e não quer mais voltar. Mas seja feita a vontade de Deus, né, pastor? Se Deus quis assim. Irmão, será que Deus anda por aí separando os casais, principalmente os crentes? Esquisito isso. Mas os crentes aceitam. Um dia, por exemplo, chegou uma moça comigo e ela disse assim, pastor, o senhor faz uma visita ao meu pai? Meu pai não é da nossa igreja, só eu que sou daqui, meu pai é de outra igreja, é até obreiro de outra igreja lá. Você já pediu o pessoal da igreja para ir lá? Ah, pastor, eu pedi, mas não foram e não resolveu nada. Eu falei, tá, então eu vou lá visitar o seu pai. Pergunta a ele se ele aceita, que mesmo eu sendo, tem gente que não aceita, né? Eu sendo de outro ministério, se eu posso ir lá, porque eu sou de Jesus, eu vou como filho de Deus, eu não vou lá, mas eu vou lá ajudar ele. Por quê? Porque ela me pediu para ir lá. O pai dela era obreiro da igreja, e ele ficou doente, e teve um problema de diabetes, e aí a perna direita dele foi amputada. Mas lá na igreja disseram para ele, é melhor entrar no céu com a perna só do que com as duas ir para o inferno. E desde quando Deus me manda dar uma perna para o diabo para mim entrar no céu com a outra? E aí o que aconteceu? Veio outro problema e o médico falou que também a outra perna dele seria o quê? Amputada. Ele ia ficar só do tronco para cima. E eu fui lá. Quando cheguei lá, sabe o que esse irmão pensava? Se Deus quer assim, né, pastor, que Ele me dê força para poder passar por isso. Aceitar essa situação. Não, irmão. Esses dias atrás aqui, ó, o irmão contou um testemunho aqui do cunhado dele, que nem é da nossa igreja também não, é crente aí, mas não vem aqui também não. Mas ele falou, pastor, olha como é que está o pé do meu cunhado. Deu uma ferida, abriu o pé dele estava literalmente aberto no meio, assim do tornozelo até na ponta do pé. E o médico falou, não tem jeito. E o médico passava lá na porta dele e falava assim, ó, nós vamos. Não era o médico, era o Satanás mesmo, irmão. Tem nenhuma dúvida. Vamos cortar seu pé. E ele teria que cortar o pé. Eu fui e falei para ele, liga para sua cunhada e pergunta a ela se ela aceita que vá um pastor nosso lá. Nem eu vou. Porque às vezes as pessoas ficam assim pensando que Deus só vai fazer milagre por meu intermédio. Outro dia uma irmã virou para mim e falou assim, eu quero uma visita, mas eu quero que seja o senhor. Eu falei, tá bom, levei 2 pastores comigo. Cheguei lá, eu mandei os pastores fazer.
Eu não fiz nada. E Deus fez a mesma coisa. A pessoa sabia que não sou eu. Quem faz é Deus. Os pastores foram lá, sentei lá e fiquei lá. Falei, ó, o pastor fulano vai orar. Ela olhou assim para mim. Falei, é ele mesmo, vai orar e vai acontecer. Foi lá e orou. E aconteceu. Não? Então, quando eu olhei para aquele homem, eu disse, irmão, Deus não vai deixar cortar a sua perna. E se o Senhor tivesse e entendesse, não teria perdido a outra. Fizemos a oração, o médico fez outro exame, voltou atrás no diagnóstico e ele ficou lá com a perna dele. Esse senhor aqui, que o médico tinha marcado o dia de cortar a perna dele, eu mandei o pastor ir lá, falei, pastor, pega esse azeite, leva, joga no meio da ferida. Ele não sentia mais o pé. Quando o pastor chegou lá, jogou uma gota do azeite dentro da ferida, o pé dele começou a mexer. Voltou para casa, está cicatrizado, não tem mais nada, e não cortou pé nenhum. Mas você pode enfrentar coisas estranhas, mas não tenha medo delas, está dentro do normal, tá, irmão? Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não submergirão. Quando passares pelos rios, você não se afogará. Foi o que falou Jesus. Há umas passagens que a gente vai ter que enfrentar. Só que o comodismo vem quando nós temos que enfrentar a luta, usar a fé, usar o poder de Deus para a gente poder sobreviver, para a gente poder vencer. Nós recuamos e preferimos não lutar. Por isso Pedro diz, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijei e alegreis. Olha o que Pedro está dizendo. Sabe por que você está passando por isso? Jesus também passou. E se Jesus passou, Deus não vai privar você. Jesus passou e passou com alegria, não reclamou, não abriu a boca. Da mesma forma, nós também é apenas uma passagem. Quando você estiver encarando o sofrimento, olha para o dia de amanhã e saiba de uma coisa, estou apenas passando. Amanhã é outro dia. A tristeza dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Não se decepcione porque você enfrenta a luta, porque vida cristã sem luta não é crente. Todo crente vai ter luta. Porque no momento que você se torna amigo de Deus, você se torna inimigo do diabo. E o mundo todo está contra você. Não é vítima. Você não é vítima, você é filho. E como filho você vai enfrentar lutas. Você vai enfrentar adversidade, você vai enfrentar coisas esquisitas, coisas estranhas vão acontecer contigo, nos momentos de mais consagração. Imagine, Jesus vai lá para o monte, ele recebe, vai lá para o Jordão, ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo, ele sai dali cheio, aí ele vai lá para o deserto, ele jejua 40 dias, 40 noites e termina. Quem é que está lá? Não é os anjos de Deus, não é um prato gostoso, um cordeiro assado, pãozinhos passados na coalhada. Não, chega quem? Satanás. Ué, quanto mais eu rezo, a assombração me aparece. É o que diz o católico, né? Então, se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Mas se eu orar, o bicho corre. Tá, irmão? Então mas que esquisito, pastor, esse negócio, do nada. Irmão, deixa eu te falar uma coisa que Jesus me falou ontem. Eu vou falar com você. Todo problema que aparece na sua vida é para te promover e fazer você subir mais um degrau. Não reclame.
Eu estava reclamando com Deus de muitas coisas que eu estava vivendo, eu estava passando. E Deus disse: você quer vencer? Eu disse: quero. Ele disse: então enfrente os problemas. Cada vez que você reclamar, mais problema você vai ter. Porque eu treino os meus para ser solucionador de problemas e não criador de encrenca. Você está sendo treinado para solucionar problemas. Você está sendo promovido. Eu disse: oh Deus, que bênção. Eu vou ser promovido. Vou. Eu vou ter mais coisas. Vai. Mas primeiro você tem que passar aqui, ó. Esse passar que a gente não quer. Quer ver? Posso fazer uma pergunta? Quem aqui quer ser muito abençoado? Levanta a mão direita. Para o anjo ver. Vai começar a acontecer umas coisas estranhas com você, irmão. E quando acontecer essas coisas estranhas, Pedro diz assim: alegre. Não é para você ficar triste, você está participando do sofrimento de Jesus. Agora você está virando crente. Agora você é crente de verdade. Você está enfrentando problema, você está resolvendo problema. Você não está fugindo de problema, você não está chorando por causa de problema. Você sabe que os problemas vêm para te promover, para passar para outro nível. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles eram simples escravos. Depois que eles passaram da fornalha, Nabucodonosor disse assim: eu quero dizer para vocês que esses caras agora são chefes de província. Mudou de cargo, irmão. Todo problema é para promover a gente. É para fazer a gente vencer. Digam graças a Deus. Por isso deixa Jesus entrar. Se dedique. Quanto mais problema você tiver, se dedique mais a Deus. Busque mais, ore mais. Leia mais a palavra de Deus. Jejue se for necessário, faça. Se empenhe. Ao invés de dizer: está dando tudo errado, eu que não vou mais para a igreja, eu que não vou mais orar, eu que não vou mais dar dízimo, eu que não vou dar mais... Não, você está dando dízimo, começa a aumentar. Eu vou dar mais do que o dízimo, começa a dar oferta. Eu estou dando oferta, dobra a oferta. Não, pastor, mas está dando tudo errado, aumenta. Às vezes a coisa é estranha, irmão, mas é de Deus. Porque o inimigo quer fazer a gente retroceder. Olha só para você ver. Uma irmã, ela começou a vir para a igreja. Foi lá no Pará. Diga graças a Deus. Foi lá no Pará. Aqui não. Lá no Pará. Essa irmã, ela começou a vir para a igreja. Assim que eu cheguei lá em Belém, ela começou a ir para a igreja. Quando ela chegava em casa, sabe o que o marido dela fazia com ela? Onde é que você foi? Igreja. Ele batia nela. O marido dela tinha um bar. A filha dela era DJ. E todo dia tinha festa. Briga. Que esse problema todo, aquela coisa toda. E algumas vezes eu vi aquela irmã chegar na igreja toda roxa. Não falei nada, não perguntei nada, ela também não me disse nada. E quando foi um dia, apareceu um homem do lado dela. Quem era aquele homem? O marido dela. Primeiro culto que ele foi na igreja, Deus pegou ele direitinho. Porque não teve como voltar naquele dia sem consertar a vida dele. E ele chegou comigo e disse assim: pastor, lá em casa eu tenho um bar. E eu quero dizer para o senhor que eu estou fechando o bar. E se o senhor tiver uma pessoa para colocar lá, para fazer culto no lugar do bar ser uma igreja, eu não vou cobrar nada. Eu falei: eu tenho. Ele falou: o senhor pode mandar. E no dia eu mandei quem? Eu mandei uma mulher. E ele não gostava e não aceitava que mulher pregasse. E eu mandei uma mulher para lá. Que Deus estava fazendo o quê? Consertando ele. Para terminar a nossa história, a filha dele depois, a DJ do bar dele, veio depois.
né, das boates lá do bairro onde eles moravam. Ela veio depois. Ela é pastora, casou com um pastor, e o pai dela é pastor, e a mãe dela ajuda o pai lá na igreja. Tudo virou crente, irmão. Que coisa estranha, ela vinha para a igreja e apanhava. Ela podia falar: Deus, por que eu estou apanhando? Sabe por que eu estou indo para a igreja? Que negócio esquisito. Mas Deus estava trabalhando e ela perseverou. Lá chega o marido dela, depois de várias surras, né? Chega o marido dela, chega a filha dela. E é assim que Deus faz. Esse irmão tinha uma filha de 30 e tantos anos atrás, que ele sumiu, desapareceu da vida deles. Eles encontraram ela no ano que eu vim para cá, em 2018. Essa filha apareceu, entrou em contato pelas redes sociais e foi lá visitar o pai. Era o sonho dele. Coisas estranhas, né, irmão? Mas está dentro do normal. Toda vez que você vê coisa estranha, não abaixe a sua cabeça, levante a cabeça e continue a caminhar. Porque as coisas vão ficar normais, não vai ficar estranha, nem vai ficar esquisita. Mas às vezes o negócio fica feio. Não negue a sua fé. Não seja morno. Crente morno não quer ter problema. Crente morno não quer enfrentar dificuldade. Jesus quer que você seja quente, porque o frio não quer saber de nada mesmo, né? Jesus quer que você faça frente ao inferno. Jesus quer que o diabo saiba que tem um homem de Deus na rua que você mora, na casa que você vive. Jesus quer que Satanás saiba que você não é só um crente que está dentro de igreja, você é um filho de Deus que representa o reino de Deus onde você está e que Deus vive dentro de você. Por isso que ele diz: eu castigo, eu corrijo, eu repreendo quem eu amo. Você pode estar frio, você pode estar fraco, você pode estar em pecado, mas Deus ama você e Deus quer entrar dentro da sua vida para tornar a sua vida diferente e fazer sua vida valer a pena ser vivida. Feche os seus olhos. Querido Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, meu Deus, muitas vezes as coisas que na vida nos sucedem, às vezes, Senhor Jesus, as dificuldades que nos acontecem, abate nossa alma, desencoraja o nosso coração e nós desistimos de viver. Senhor, em o nome de Jesus, nesta noite de hoje, ao ouvirmos a sua palavra, nós oramos e pedimos: desperte o nosso coração. Não nos deixe, ó Deus, na mornidão da vida. Não nos deixe, Senhor, viver de aparência. Não, nós não queremos apenas, Senhor Jesus, ter aquilo que a vida pode nos oferecer. É muito bom, meu Deus, sermos supridos, abençoados, de forma que não nos falte nada. Mas se a sua presença, Senhor, ela não estiver em nós, de nada vai adiantar, meu Deus, os nossos bens, as nossas posses adquiridas, porque as nossas posses não nos farão entrar no seu reino. Pelo contrário, o Senhor diz que aqueles que depositam a sua confiança nas suas riquezas, dificilmente entrará no seu reino. Por isso, Senhor Jesus, nesta noite nós oramos e te pedimos: ajude-nos, ilumine os nossos olhos, desperte o nosso coração, porque ainda que venham coisas estranhas, adversidades, lutas, provas, meu Deus, nós sabemos que elas vêm para nos promover. Nós sabemos que o Senhor está dentro do controle delas, assim como vieram sobre ti as aflições, vieram sobre o Senhor dores, sofrimento. O Senhor de todos os homens foi aquele que mais dor sentiu, mais dor carregou. O Senhor carregou a rejeição dos homens, mas o Senhor carregou o amor do Pai. O Senhor carregou o desprezo, foi desprezado pelos homens, mas foi aceito pelo Pai. E o Senhor em nenhum momento fechou o seu coração, e em nenhum momento o Senhor desistiu do seu chamado. Não nos deixe, Senhor, desistir do nosso chamado. Nos ajude, em o nome de Jesus, a gente andar de cabeça erguida, mesmo com coisas estranhas a nos acontecer, mesmo com perseguições, com dificuldades, com sofrimento, com calúnia, com difamação, mesmo, meu Deus, com atritos, mesmo, Senhor, com problemas, nós clamamos, nós oramos e nós te pedimos: ajude-nos a ter uma fé, meu Deus, que seja mais preciosa do que o
o ouro refinado no fogo, porque a fé é a única maneira que nós temos de viver e de agradar ao Senhor. E a fé é ela que nos faz vencer o mundo. Que seja esta fé, que a gente nunca recue, que a gente nunca desista, e que o Senhor sempre esteja ao nosso redor, para firmar os nossos pés, firmar o nosso coração e firmar as nossas mãos, para que a tua obra não pare, e para que o teu reino cresça, e seja o Senhor glorificado e engrandecido em nossas vidas, em nossos corações, e assim seremos firmes para afirmar a outros. Não deixe a gente nem ser frio, nem ser morno, mas que o fogo do Senhor, que a tua palavra viva, acesa, esteja sempre na nossa memória, sempre no nosso coração, para a gente nunca retroceder, porque teu, Senhor, é o reino e tua é a glória, hoje e todo sempre. Quem crê, diga amém. E